Olá pessoal, hoje vamos começar imaginando a seguinte situação. Vamos supor que você tenha recebido a incumbência de construir um aplicativo que exibe um mapa. Esses mapas com todas as informações para você fazer zoom, para você navegar neles, zoom, enfim, um mapa com muitas informações. Será que a gente teria que fazer isso a partir do zero, não é? Com todas as informações do mundo inteiro, as cidades, as ruas? Não é assim que a gente faz, né? Qual seria então o caminho? Qual seria a solução? Né? A solução é algo que acontece com muita frequência no desenvolvimento de software. Nós vamos usar recursos que já estão prontos, desenvolvidos por terceiros. O mapa ele vai aparecer no seu aplicativo, porém você não vai ter que fazer ele do zero, a partir do zero. Né? Os programas desenvolvidos, né, nos ambientes profissionais, eles são, às vezes, muito grandes. Contém, assim, centenas de milhares de linhas de código, às vezes até milhões ou mais. Então, tendo em vista essa realidade, as linguagens de programação, elas oferecem mecanismos para que seja possível particionar, dividir o programa em partes que sejam mais, digamos, gerenciáveis, mais administráveis, digamos assim. Na linguagem JavaScript, essas unidades em que um sistema pode ser dividido são chamadas de módulos. Os módulos eles formam a base sobre a qual é a base que permite que os vários recursos possam ser usados. O modelo funciona mais ou menos como o comércio exterior entre países, o comércio entre países. Né? Cada país exporta coisas que são importadas por outros e, por sua vez, cada país também importa recursos, não é? E usa esses recursos que ele importa internamente, recursos esses que são exportados por outros países. É mais ou menos assim que funciona esse interrelacionamento entre módulos de software. Um módulo pode, então, importar recursos que são exportados por outros módulos e, por sua vez, um módulo pode também exportar recursos que, a critério de outros módulos, podem ser, então, importados e usados. Em JavaScript, a forma de fazer uso de um recurso que está disponibilizado em outros módulos é através do comando importar, em inglês import. Esse é o tema principal desse vídeo de hoje. Nós já dissemos aqui que, ao programar, você usa diversos recursos. Recursos da linguagem de programação, no nosso caso, JavaScript. Recursos do ambiente de execução, no nosso caso, o ambiente de execução é o navegador, o browser, que pode estar rodando em um computador ou em um celular ou tablet. E aí entram recursos desses dispositivos, como, por exemplo, a câmera de vídeo, a localização, o esquema via GPS, né, de localização, o microfone, a geração de sons, etc, etc. Recursos desenvolvidos por outras pessoas ou empresas, né, disponibilizados para uso, às vezes gratuitamente, outras vezes não. Nós vamos ver que esse é o caso do exemplo da exibição de um mapa. São recursos desenvolvidos por outras pessoas. E recursos também desenvolvidos por você mesmo. É interessante observar que esses que você mesmo desenvolve, você usa da mesma forma que os demais, como se eles fossem do ambiente de execução ou desenvolvidos por outra pessoa. Cada uma dessas 4 fontes de recursos tem a sua importância. Na verdade, é praticamente impraticável desenvolver qualquer programa assim, razoavelmente útil sem fazer uso desses recursos. Ao usar um recurso,
você, de certa forma, não se preocupa em saber como que aquele recurso funciona. Você simplesmente usa. O recurso funciona mais ou menos como uma caixa preta. Você sabe o que ele faz, mas não sabe como ele faz. Nós vamos então agora criar no Lume um novo módulo, um módulo onde a gente vai então começar a construção desse programa para exibir mapa. O primeiro comando que a gente tem que escrever é esse, justamente o comando que importa, não é? É o comando importar, e nós vamos importar o recurso exibir mapa do módulo. Aqui eu vou pôr agora aqui o nome do módulo. Esse módulo ele está como se eu tivesse desenvolvido, mas na verdade foi o Conrado que desenvolveu. Então, ó, nós vamos, a princípio, existe um módulo chamado OSM, é de OpenStreetMap. Nesse caso, como a gente afirmou, não é? Nós vamos usar um recurso que é o OpenStreetMap. Esse é um recurso desenvolvido por terceiros. Outra alternativa poderia ser o Google Maps. De qualquer forma, seja qual for o recurso que você estiver usando, é muito importante você verificar o tipo de licença de uso que você deve seguir, não é, ao usar aquele recurso. Alguns recursos são gratuitos, outros não, outros são pagos. Alguns recursos exigem algumas coisas e você deve sempre seguir, não é, as regras da licença de uso daquele recurso. Bom, mas então, esse comando importar, ele tem 4 partes. Uma parte aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. A primeira parte é o comando importar, é assim mesmo. Em seguida, após a palavra importar, vem a lista de itens que efetivamente são importados. No caso aqui, essa lista aparece entre chaves. E no caso aqui, a gente está importando um item chamado exibir mapa. A terceira parte é o do aqui indicando o módulo, né? De qual módulo que nós vamos importar esse recurso. E a última parte, entre aspas aqui, é o nome do módulo. Não é? O padrão do Lume é sempre o nome do módulo ter 2 partes separadas por barra. A primeira parte é o nome do usuário que escreveu aquele módulo e a segunda parte é o nome do módulo propriamente dito. Esse simples comando, ao ser executado no Lume, vamos ver aqui, só de importar esse módulo, já vai aparecer algum resultado aqui, vocês vão ver. Ah, não, exatamente, ele sozinho assim não produz nada, como a gente pode ver aqui. Na verdade, o que tem que ser feito, essa exibir mapa, é uma função. Então, a gente tem que chamar essa função. Agora, se eu executar aqui, vocês vão ver que já começa, então, a aparecer um mapa aqui, ó. E se eu abro aqui em outra janela, vem um mapa completo aqui, com recursos de navegação, enfim. Eu posso aqui navegar, aqui eu estou na região de Belo Horizonte. Na forma como está, esse mapa está sendo exibido sem que a gente tenha nenhum controle, não é, sobre onde ele vai começar a exibição, correto? Aí, esse mesmo módulo que cuida lá da exibição dos mapas, ele oferece também outros recursos. Dentre eles, a outra função chamada centralizar. A função centralizar, ela recebe como argumento uma lista com 2 elementos.
indicando a latitude e a longitude do local que a gente quer centralizar. E a gente pode colocar aqui como listas constantes, né? A latitude e longitude de Belo Horizonte, de Dubrovnik, na Croácia, e de Três Corações. Então aqui, ó, vamos supor que a gente queira posicionar o mapa inicialmente lá em Dubrovnik. Então aqui, essa lista colocada aqui, com essa latitude e longitude, o mapa então, ao ser executado na próxima vez, aqui agora, ele já vai começar a execução centralizado lá em Dubrovnik. Como a gente pode ver aqui, ó. Olha lá, ó. Dubrovnik. Se eu quiser... Cadê o fonte? Aqui, ó. Se eu quiser centralizar lá em Três Corações, é só mudar aqui e executar, que ele já vai começar centralizado lá em Três Corações. Lá no centro, lá na praça lá de Três Corações, perto da Praça do Pelé. Aí. Bom, gente, aqui a gente viu variações do comando importar quando... tem uma outra variação também que eu acho que vale a pena mostrar, que é o seguinte, é quando a gente insere o marcador. Um comando desse que a gente está vendo aqui, a gente deve ler da seguinte forma: importar os itens esbirmapa, centralizar, marcador do módulo FICAL/OSM. Aliás, é bom, esses aqui são os itens que estão sendo importados e são funções que foram disponibilizadas nesse módulo aqui. Lá nesse módulo, como eu falei, foi o Conrado que implementou, ele usa aqui também, é importante ressaltar, o leaflet, que na verdade usa o OpenStreetMap. Então é uma cadeia de recursos que são usados, e geralmente é isso que acontece mesmo. Um software que você usa, às vezes na implementação dele, ele usa outros recursos de outros módulos também, e com isso há uma combinação de recursos para fazer aquilo que você quer fazer, né? E se você... o marcador, vamos usar o marcador aqui, ó. Só um minuto. O marcador, então, agora vamos colocar aqui Belo Horizonte. Se eu então... eu tenho que importar aqui em cima. Centralizar. E o marcador. O marcador funciona mais ou menos igual ao centralizar. Ele coloca uma marquinha lá no ponto que ele recebe como argumento. Se eu escrever aqui centralizar Belo Horizonte e marcador Belo Horizonte e rodar, lá aparece um marcador bem na Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte. Isso aqui nós usamos então os recursos de um módulo, não é? Um programa muitas vezes usa recursos de vários módulos. Para eu usar recursos de outros módulos, o que eu tenho de fazer? É simples, basta eu colocar outro comando, outro ou outros comandos, importar dessa mesma forma aqui e usar o módulo, os recursos dos módulos que eu precisar. Não há limite para o número de módulos que podem ser importados. Bom, eu acho que é isso, gente. Obrigado, até a próxima.